A Rede Brazuca nas Escolas é um projeto de exibição de filmes brasileiros e de capacitação de professores e estudantes para a utilização do audiovisual em escolas técnicas estaduais do Centro Paula Souza. A Rede Brazuca traz uma oportunidade muito bacana para as escolas técnicas. Trouxe o filme e o cinema brasileiro para dentro da nossa escola. Porque a gente tem o comportamento comum, um senso comum de valorizar o que é estrangeiro, sendo que a gente tem tantas produções tão boas, muitas vezes elas não são divulgadas. E depois disso eles pensaram mais no cinema nacional. Na verdade, o projeto é um presente. Que o brasileiro valorize o que é nosso, ele valorize desde a cultura indígena até o cinema. A ideia da Rede Brazuca, ela surge dentro do contexto onde entende-se que a escola e a universidade é um espaço ideal, onde você tem público e ideal porque você tem um público que muitas vezes chega sem saber muito bem o que é o cinema brasileiro, com alguns preconceitos. E quando você tem esse trabalho de estar na escola com um filme brasileiro, com um filme produzido no Brasil, você tem a possibilidade de chegar mais próximo desse jovem, seja na escola técnica, na escola segundo grau ou na universidade, e fazer com que ele tenha um contato com o cinema brasileiro de maneira diferente. Porque ele vai assistir um filme, ele vai discutir com os amigos, ele vai conversar com o professor, ele vai poder muitas vezes depois continuar trabalhando esse filme e observá-lo, enxergá-lo, e ter essa fruição cultural de maneira diferente. A Rede Brazuca nas Escolas exibiu os seguintes filmes brasileiros: Saneamento Básico Filme e O Sanduíche, ambos de Jorge Furtado, Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, Tela, de Carlos Nader, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cal Hamburger, Uma História de Futebol, de Paulo Maclini, Quem Se Importa, de Mara Mourão e Alma Carioca, de William Kogo. Foram realizadas 226 sessões, levando o audiovisual brasileiro para mais de 17 mil espectadores. O público atingido com Rede Brazuca nas Escolas é significativo, inclusive quando se compara com o circuito comercial de cinemas. Para se ter uma ideia, em 2010, dos 91 filmes brasileiros que foram lançados no cinema, 40% não atingiram 3 mil pessoas e 60% não chegaram nem a 16 mil. Todo filme que entrou na Rede Brazuca em 2012 chegou a pelo menos 4 mil pessoas e o circuito, ao longo do ano inteiro, conseguiu chegar a mais de 17 mil pessoas. Ou seja, o circuito Rede Brazuca nas escolas atingiu mais público do que a maioria dos filmes brasileiros que estrearam nas salas de cinemas comerciais. Isso demonstra a importância do circuito alternativo de cinema para a produção nacional e de parcerias como a que foi realizada com o Centro Paula Souza. Ao longo de 2012, o projeto capacitou 22 professores e 22 estudantes para desenvolverem um circuito de exibição de filmes brasileiros em 22 ETECs espalhadas pelo estado de São Paulo. O Centro Paula Souza é uma instituição pública que administra as 211 escolas técnicas do estado de São Paulo. Tem cerca de 250 mil alunos nos cursos de ensino médio regular, ensino médio integrado ao técnico e ensino técnico. A parceria com a Rede Brazuca começou em 2011. Em 2012 a gente trabalhou com 22 escolas e a gente levou 4 filmes e a ideia era que os alunos e professores organizassem duas sessões por mês de cada filme. Para a gente é importante porque difunde o cinema nacional para um público que tem pouco acesso a esses filmes nacionais, tanto no cinema como em outros lugares. Então a maioria dos filmes o pessoal não conhecia e foi importante para conhecer a produção nacional, conhecer as histórias, conhecer os atores, saber o que é um documentário, saber o que é um curta. Então levar a sessão de cinema na escola durante o horário escolar muda a cara da sala de aula, muda o jeito do professor dar aula, porque depois de cada sessão tinha os debates organizados pelos próprios alunos, pelos professores, com convidados, e os debates eram dos mais variados possíveis, ou da temática do filme, ou às vezes um conteúdo que ele estava estudando em aula de história, geografia, até matemática. É um outro jeito de assistir a aula, um outro jeito de aprender. Também mudou em algumas escolas porque os alunos começaram a se interessar por produção
teve uma escola que organizou um festival de audiovisual que os alunos produziram seus próprios filmes inspirados no que eles foram assistindo ao longo do ano. É mostrar para o aluno e para o professor que filme dentro de sala de aula não é uma enrolação, é um apoio, é uma discussão, não é para matar a aula, não é para comer tempo de aula, e sim um material rico que tem que ser trabalhado também. Ampliei assim de uma forma maravilhosa a visão que eu tinha do audiovisual. Cada um tem a sua formação, né, específica, ou é geografia, ou é ciências biológicas, ou é língua portuguesa. Agora, para trabalhar com o Brazuca, é necessário também ter uma formação em relação aos recursos audiovisuais e as técnicas, né, que você pode trabalhar com o seu aluno, desenvolvendo debates e desenvolvendo novas propostas de trabalho. A Rede Brazuca para nós tem sido muito interessante como projeto para levar a difusão do cinema para a escola e ver que também os filmes têm uma função, que é de socializar, que é de possibilitar o debate, a interação e também de difundir o cinema nacional na escola. Até porque eu também não era tão ligada no cinema brasileiro, eu gostava assim de algumas produções, mas eu não era tão focada nessa parte artística e tudo mais, no que o Brasil realmente pode nos oferecer de produção. Através do projeto da Rede Brazuca, os alunos se inspiraram em fazer uma semana de curta-metragem que será realizada em novembro, lá no Teatro Municipal aqui de Bauru. Eles estão super entusiasmados também para o ano que vem. Sem dúvida, eu acho que o projeto para o cinema brasileiro representa um grande avanço, porque essa moçada, o estudante, ele ainda não tem essa percepção e essa valorização do cinema brasileiro. No projeto, eu e o Rafael somos coordenadores pedagógicos e contamos com a assistência do Vitor nessa parte de acompanhamento dos professores e estudantes nas exibições. Ano passado fizemos 2 treinamentos presenciais com oficinas, dinâmicas, análises de filme e também contamos com a presença de convidados da área de cinema. Por exemplo, a diretora Mara Mourão lançou seu longa-metragem junto do projeto e debateu com os professores e estudantes. Foi muito interessante, um debate super rico, os caras muito interessados, tanto alunos como professores fizeram perguntas muito pertinentes. Eu adorei esse debate, acho que a gente plantou mais uma semente de transformação, que é a missão desse filme, através dessa discussão de hoje aqui. Além disso, o projeto conta com uma apostila impressa e um site com uma série de conteúdos pedagógicos direcionados aos filmes que trabalhamos no ano e também à história e linguagem do cinema. A gente entende que é importante que o professor e o estudante conheçam a história e a linguagem do cinema para analisar os filmes que a gente trabalha, assim como outros filmes, assim podendo ter autonomia e desenvolver outros projetos junto à escola. Os estudantes da Rede Brazuca passam por um processo de formação como agentes culturais para que eles possam produzir 2 sessões por mês em Suetec, desde a divulgação até a condução dos debates. Para essa atividade, os agentes da Rede Brazuca, eles recebem todo o material para divulgação, são cartazes, flyers, a pesquisa de opinião que é passada após a sessão, eles também têm uma camiseta do projeto e, além disso, eles também recebem uma bolsa auxílio. Eu sou de uma geração, né, que achava que o cinema brasileiro era sinônimo de pornografia. E durante muito tempo eu cultivei, né, essa ideia. Então, para mim, como educadora, está sendo importantíssimo participar, porque eu estou percebendo que o cinema brasileiro ele traz uma proposta séria de reflexão, de tratar da realidade, né, de verificar realmente o que é nosso. O papel fundamental é criar uma cultura no aluno para a valorização também da sua identidade, do seu espaço, através do cinema nacional. E junto com o Projeto Brazuca eu consegui colocar esses temas dentro das minhas aulas de língua portuguesa também. Foram temas muito abrangentes, como por exemplo o saneamento básico. Dentro do debate,
uma aluna me falava assim, professora, aqui em Bauru falta muita água, nós não temos saneamento básico, e eu também não sabia disso. E eles viram no debate como uma forma de protesto mesmo contra o que estava acontecendo aqui. A maioria dos alunos, eles não tem uma sala de cinema em sua cidade, não tem. Então, eu acho que vai ser a oportunidade de nós estarmos levando toda a diversidade cultural que existe no nosso país, né, através do cinema na nossa escola. A Rede Brazuca foi sucesso dentro e fora das escolas. Fomos pauta de inúmeros jornais, revistas e programas de TV. O Melhor Cinema de Graça é um projeto cultural bem bacana que está agitando as escolas técnicas aqui de São Paulo. É a Rede Brazuca. Felipe faz parte da Rede Brazuca, um programa que leva filmes brasileiros para salas de aula. Este ano, as sessões de cinema são em 22 escolas técnicas do estado. Se eu fizer um filme, eu exibo aqui, né? Todo mundo assiste. Já pensou que legal? Eu posso me apresentar, pessoal, como o diretor, né?